Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos dos gases e na aula de hoje a gente vai falar sobre as misturas gasosas. Bom, quando a gente fala de misturas gasosas, a gente está falando de sistemas que estão bem presentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, o ar que a gente respira. É importante lembrar que toda mistura de gases é sempre um sistema homogêneo. Para a gente analisar uma mistura gasosa, tem duas variáveis que são muito importantes, que são a pressão parcial e o volume parcial de cada gás contido na mistura. E quando a gente fala de mistura, a gente tem que levar em consideração também que cada gás vai contribuir proporcionalmente para a pressão e para o volume final daquela mistura. Então, é necessário que a gente conheça as suas frações molares. Relembrando um pouquinho o conceito de fração molar, ela é muito utilizada como uma modalidade de concentração de soluções, em que o número de mols de uma substância A específica, que pode ser o soluto ou o solvente, é dividido pelo número de mols total da solução. Então, a fração molar de um componente X é sempre o número de mols dele dividido pelo número de mols total. A gente pode usar essa mesma relação matemática aplicada aos gases, onde a gente vai obter a fração molar de cada gás em relação à mistura. Então, como eu falei, a gente precisa analisar a pressão parcial e o volume parcial dos gases em uma mistura. E, para analisar a pressão parcial, a gente tem a lei de Dalton. A lei de Dalton diz que quando a gente tem uma mistura de gases, a pressão total do sistema sempre corresponde à soma das pressões exercidas por cada um dos componentes da mistura. Então, se a gente tem um determinado gás, o hélio, com uma pressão de 2 atm, e a gente vai misturar com argônio na pressão de 4 atm, a minha pressão da mistura será igual a 2 mais 4, 6 atm. Então, a pressão total é sempre o somatório das pressões de cada gás individualmente. Não importa se eu tenho 2 gases, 3 ou N gases. E é claro, se a gente está falando de uma variável de estado, é importante que a pressão parcial ela varia com o volume e a temperatura. Então, a gente só pode fazer esse somatório se a gente manter o volume e a temperatura iguais. Mas, quando a gente está falando de pressão, pela equação de Clapeyron, a gente sabe que a pressão é proporcional ao número de mols do gás. Então, se a gente pegar a nossa equação PV igual a nRT e a gente isolar a pressão de cada gás, a gente tem que a pressão de um determinado gás vai ser igual ao número de mols daquele gás vezes R vezes T dividido por V. Então, a pressão total é diretamente proporcional ao número de mols total também. Então, a gente fica com a equação de Clapeyron em relação à pressão total e ao número de mols total. Então, é a mesma equação, só que quando a gente tiver uma mistura gasosa, a gente vai usar a pressão total e o número de mols total. A gente pode fazer uma relação muito similar para o volume. E no volume, a gente tem a lei de Amagat, que é uma lei que fala que o volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais que compõem a mistura. Então, é uma relação muito parecida com a lei de Dalton. Se você tem uma determinada substância num volume A e uma determinada substância num volume B, se você mistura essas duas substâncias, o volume total vai ser VA mais VB. Então, volume de misturas gasosas é o somatório de todos os volumes individuais. Essa é a lei de Amagat. Lembrando que, se eu estou variando o volume, a pressão e a temperatura devem permanecer constantes. Então, se a gente pegar a lei de Dalton e a lei de Amagat e relacionar com o conceito de fração molar, o que nós vamos ter? A gente sabe que a fração molar é o número de mols do gás dividido pelo número de mols total, que a gente também pode igualar à pressão do gás sobre a pressão total ou ao volume do gás sobre o volume total. Ou seja, a porcentagem em volume que o gás ocupa na mistura dividido sempre pelo total. Então, a gente fica com duas relações muito importantes. A pressão de um determinado gás A
é sempre igual à sua fração molar vezes a pressão total. E se eu estiver falando de volume, o volume de um determinado gás A é sempre igual à sua fração molar vezes o volume total, tá certo? Então, a gente vai aplicar essas duas relações em exercícios. Então, eu deixei aqui 3 questões para vocês aplicarem essas relações, tanto o cálculo da fração molar, quanto a lei de Dalton e a lei de Amagat aplicadas a misturas gasosas. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!